Bom, então, primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Chau, também sou professor associado e eu chefio a disciplina de telemedicina. Tá? Eu vou fazer uma exposição, mas eu queria pedir que, se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa. Tá? Eu vou dar um panorama sobre como está a telemedicina no Brasil. Eu vou focar muito no Brasil e como está dentro do sistema FME-USP-HC. Tá? Hoje não se fala muito na ideia de Complexo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, mas hoje se chama Sistema FME-USP-HC. Então vou fazer essa abordagem para vocês. Tá? Bom, eu só, então, aqui a minha formação, sou médico formado em 85, tá? Aqui são algumas coisas que eu estou desenvolvendo hoje. Talvez 3 coisas eu só queria ressaltar. Um é o projeto do CAPES, MEC, que é um projeto chamado ProEnsino, que eu vou mostrar para vocês, no chamado Tecnologias Educacionais Interativas. Porque uma das linhas que eu trabalho hoje não é educação à distância, tá? É o uso das tecnologias para potencializar o aprendizado, seja à distância ou não. Uma outra que eu acho importante ressaltar é o Núcleo São Paulo do programa Telesaúde Brasil. Telesaúde Brasil é um programa que foi criado em 2007 para a atenção primária, que eu também vou mostrar, e que é muito provável que entre esse ano e o ano que vem ele seja universalizado para toda a atenção primária no país. E por último, esse aqui, o Sistema Integrado de Biblioteca da USP, quando as produções dos materiais educacionais interativos começam a ser consolidados como uma nova expressão de intelectualidade, uma produção intelectual. Tá? Então são 3 pontos que eu acho que era interessante falar para vocês. Bom, a primeira coisa, eu só queria fazer um apanhado, como não sei quantas pessoas conhecem a telemedicina, então só queria dar um apanhado para vocês sobre as origens da telemedicina e em que fase que nós estamos. Bom, essa fase é algo que eu nunca falo muito nitidamente em que data que ocorreu o surgimento da telemedicina, porque é meio controverso. Tá? Existem alguns que preferem datar na primeira transmissão por televisão para um aeroporto, né? Foi em Washington. Oi? Boston. Então, isso é meio impreciso. Então, eu preciso trabalhar na ideia de que surgiu mais ou menos na década de 60 em decorrência de 2 grandes fatos: corrida espacial e a Guerra Fria. Tá? Esses foram as alavancas que deram um grande impulso à ideia da telemedicina como um sistema que provê a saúde à distância. Bom, eu fui dessa época, né, que nós achávamos isso o máximo da ficção. Jornada nas Estrelas, um Lincoln conversando pela televisão. Aquilo era o máximo, é o futuro, né? Telefone que você pode ver. Isto era mais ou menos no início da década de 70, 75, mais ou menos. O cúmulo da ficção para a época, hoje é a idade fóssil. Duvido que alguém olhando isso chamaria de ficção. Eu só estou dando uma ressalva para vocês. Vocês já estão na ficção. Vocês só não perceberam que estão na ficção. E vocês estão vivendo a ebulição da ficção. E vocês não estão percebendo. Então isso é um alerta. Tá? E dentro dessa alerta, isso é a nossa realidade hoje. Tá? A telemedicina na Estação Espacial Internacional, gigantescos porta-aviões com estrutura que usam a telemedicina como dia a dia das atividades, o sistema de robótica cirúrgica com a telerobótica. Eu vou dizer o cúmulo, o smartphone. Eu acho que o Capitão Kirk, ele teria muita inveja de nós, porque nós sacaríamos o nosso smartphone e seria muito mais eficiente que o telecomunicador deles. Tá? Então isso são mensagens que telemedicina não é agora uma questão de luxo e nem tecnologia. É basicamente a necessidade de vocês como profissionais nos próximos 5 anos, que eu vou chamar de
um futuro distante. 5 anos eu vou chamar de futuro distante. O futuro médio eu vou chamar de 3 anos. E o futuro imediato é o ano que vem. Tá? Então, só para dar essa ressalva para vocês. Bom, aqui é só para mostrar para vocês o que é o sistema FMU USP HC. Por incrível que pareça, nós somos esse catatal aqui. Tá? E esse é o complexo aqui, infelizmente ainda não tem nós não temos o Instituto do Câncer e algumas coisas, mas esse é o sistema FMUS HC. Em 1987 foi criada a disciplina de Informática Médica. Hoje o professor titular é o professor Eduardo Massad. Mais ou menos 10 anos depois, o professor Rai, eu e o professor Jorge capitaneando a criação da disciplina de Telemedicina. Coincidentemente foram 10 anos. E coincidentemente, 10 anos depois, foi criado o Núcleo de Telemedicina e Telesaúde do HCFM USP. Isso quer dizer que nós temos todas as estruturas organizacionais para desenvolver a telemedicina em conjunto, no aspecto universitário USP e no aspecto hospitalar, que é o Hospital das Clínicas. Tá? Então isso é muito importante, essa união numa única unidade articulada. Isto aumenta a força de ação. Bom, aí chega aquela história, né? O que é telemedicina? E fica aqui, telemedicina é robótica. Antigamente, até 4 anos atrás, se confundia telemedicina com videoconferência. Eu sempre dizia, olha, não é nada disso. Videoconferência é apenas um recurso de interatividade, não é telemedicina. O programa, o tipo de serviço ofertado via essa conectividade online se chama telemedicina. Então não me confunda tecnologia com conteúdo. A garrafa PET não é o produto que vocês querem, é o conteúdo que está numa garrafa PET. Então nós temos que ter esse discernimento bem feito quando nós estamos falando sobre tecnologias interativas, tá? Então aqui eu estou mostrando esse do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que Rai, professor Jorge, nós até na época nós estamos discutindo sobre isso, mas essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que já acho interessante. Telemedicina como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Essa definição é muito boa, porque não é só segunda opinião, teleconsultoria, porque as pessoas confundem um monte de coisa. E a segunda, aí vocês vão entender por que desde 2005 nós trabalhamos para criar uma grande estrutura de comunicação. Porque muitas pessoas questionam, mas o que é que vocês criaram uma equipe com 9 pessoas de comunicação? Bom, volta para ver a própria definição do que é telemedicina visto pelo Conselho Federal de Medicina, e vocês vão entender também qual foi a articulação que nós fizemos. Tá? E aí vocês vão entender quais são os fundamentos que a disciplina de telemedicina desenvolveu desde seu início até hoje. Tá bom? Deixa eu falar. Aí vem a palavra. Quando é que vamos usar a palavra telemedicina e telesaúde? Não existe um padrão mundial. Tá? No Brasil, quando o professor Rai foi um dos sócios fundadores do CBTMS, e nós tínhamos essa angústia. Deviam chamar de telesaúde, telemedicina e telesaúde, e nós vimos. É o seguinte, telemedicina é um senhor da minha idade, são 50 anos. E telesaúde é uma criança de 10 anos. E surge mais ou menos a partir do ano 2000 ou de 99, quando as coisas começaram a diminuir de custo e você começou a levar as tecnologias interativas para as outras áreas da saúde. Então nós achamos, olha, o senhor merece ser respeitado, então vai se chamar telemedicina e vai ser complementado pela palavra telesaúde. Isso foi uma visão nossa. Os canadenses, eles chamam de telemedicina qualquer processo que seja para resolver um problema de saúde de uma pessoa. Você resgata da doença para a saúde. Isso se chama telemedicina. Não importa se é médico, enfermeiro ou por cima. E telesaúde é qualquer processo que desenvolva prevenção ou um cuidado complementar. E várias outras, alguns chamam agora, preferem chamar do e-health. Quer dizer, você vai ter vários termos, mas eu acho que isso não é o mais importante. O importante é o fundamento que você quer criar na área de saúde, tá? Então hoje eu diria que
Isso aqui é um padrão que nós já vimos desenvolvendo desde o início da telemedicina, que é a visão que ela deve atuar em 3 grandes áreas. Então você vê que eu não chamei de educação à distância, eu chamei de tecnologias educacionais e uma palavra, interativa. A área da teleassistência, televigilância e processos de prevenção. A área da pesquisa multicêntrica e talvez uma rede de teleciência. Tá? Então essas são as 3 grandes áreas e todas as 14 profissões da área de saúde poderiam ser englobadas no item telesaúde. Agora eu vou dizer a minha interpretação sobre telemedicina. Isso aqui é uma linha de pesquisa que eu trabalho. Eu trabalho que a telemedicina, telesaúde, talvez eu podia usar um termo. É uma saúde digital interativa. Não é saúde virtual, eu não gosto da palavra virtual. Inclusive na semana passada eu estava dando uma palestra na USP 2.0 e o pessoal usa ambiente virtual de aprendizagem. Eu falei, pessoal, eu acho que já passou a fase, porque o internet banking é tão real quanto o banco real. Então você não devia chamar de banco virtual. Na verdade, ele pode ser um banco digital, um banco outro, mas ele produz um serviço efetivo. Então, o resultado, para mim, é que determina o nome que se deve dar. O virtual é virtual, é um projeto, alguma coisa. Então, eu trabalho nessa ideia. Saúde digital interativa, juntando um processo de humanização e tecnologia para construir o que eu vou chamar de cadeia produtiva de saúde. A parte mais fascinante do uso das tecnologias é quando você consegue criar um processo encadeado e lógico de ação. Então, uma cadeia produtiva. Em métodos convencionais, eles são meio isolados, né? Mas a telemedicina nos permite isso, desde a prevenção até nós corrermos em telehome care. Você consegue construir toda essa cadeia. Então, isso é um processo que nós deveríamos dizer. Telemedicina não substitui nada. Telemedicina é uma das oportunidades de uma visualização da saúde de forma integrada e o aumento da eficiência, tá? E aí vem aqui a minha expressão. Diferentemente de vários núcleos de telemedicina e telesaúde, ou algumas coisas que são ditos em outros lugares que telemedicina é para reduzir custo, eu trabalho no sentido contrário. A telemedicina não vem para reduzir custo, porque eu acho que o sistema de saúde está tão carente hoje que eu trabalho nisso. A telemedicina vem para aumentar a eficiência do que vocês têm. Se você tem R$100, eu não quero reduzir para R$80. Quero que continue a investir R$100, mas vou aumentar a eficiência para um processo de 120. Depois me arranja 120, eu quero mais. Quer dizer, uma visão, digamos, mais progressista do que de retrair. Eu vou diminuir os meus investimentos com saúde por causa da telemedicina. Isso é uma visão errada, tá? Então, o primeiro é aumento da eficiência, aumento da qualificação, não substituição. O ser humano é o ponto principal, nós queremos levar a qualificação a todos os pontos. Prevenção, a consolidação da hierarquização do sistema de saúde, a logística, o aumento da eficiência. Se você for ver, o ETIC é uma logística. Então, por que nós não podemos levar a logística usando sistemas tecnológicos, tá? Então, esse é um ponto muito importante, porque se nós quebramos os conceitos fundamentais da telemedicina, nós começamos a herdar vícios. Olha, a telemedicina vai ser muito mais fácil porque vai diminuir os custos, a telemedicina ela vai substituir o atendimento presencial, e não é esse o nosso propósito. Então, eu estou fazendo esses marcos porque são discursos que para mim são as âncoras que guiam o desenvolvimento de uma linha de pesquisa, tá? Uma outra coisa é a humanização da cobertura, por exemplo, o apoio para as pessoas com deficiência, que muitas vezes têm uma dificuldade de deslocamento. Nós poderíamos distanciar um pouco mais o retorno dele e desenvolver mais coisas personalizado a domicílio, ou cuidados paliativos, né, e coisa do tipo, tá? Então aqui eu quis dar esse apanhado para vocês, como nós enxergamos. Então, a primeira,
é a ideia da saúde digital interativa com cadeia produtiva de saúde, e a segunda, o discurso de que nós não trabalhamos em pró a uma redução de custo, mas estamos trabalhando em pró aumento de eficiência. Tá? Bom, essa é a nossa equipe da telemedicina. Tá? Tem corpo docente, corpo clínico, pesquisadores da área, a área graduação, vocês são a pós-graduação, temos a área tecnológica, tá? A área tecnológica hoje são 10 pessoas, temos a área de digital designer, a telemedicina é muito conhecida nacionalmente pelo projeto do Homem Virtual, temos a área da estratégia de comunicação, que hoje são 11 pessoas, tá? E estamos formando um grupo de logística e sustentabilidade. Se você não vê essas multifacetas em telemedicina, você sucumbe, tá? Então você precisa ter uma visão basicamente ampla, tá? Então essa é a nossa estrutura hoje. E a questão da sustentabilidade em telemedicina. Muita gente acha que sustentabilidade é dinheiro. Eu coloquei no último, no quinto. Dinheiro é importante, mas o dinheiro não faz nada se você não tem outros valores. A telemedicina é uma área tão especial que você precisa visualizar de uma forma coerente. Para mim, a primeira sustentabilidade mais importante é a institucional. Está vinculada com o valor da marca. Essa marca tem que ser construída com realizações consistentes. O segundo nível de sustentabilidade. Não adianta você ter uma marca e você não leva um bem-estar para ninguém. Isso é uma marca que a comunidade não respeita. Então eu chamei de sustentabilidade de promoção do bem-estar social. A terceira, você pode estar na vanguarda, mas em 6 meses você está atrás. Vocês viram hoje uma matéria sobre Nokia? Samsung já passou a Nokia na Europa Ocidental. E Nokia era a senhora dos celulares. As coisas são tão rápidas que em 1 ano você tira todo o processo. Se você não tiver a reengenharia dos fundamentos, a renovação tecnológica e a renovação humana, tá? Então, a terceira sustentabilidade, políticas e estratégias de renovação. A quarta sustentabilidade, telemedicina sem formar rede, então não é telemedicina, pode ser uma intramedicina, pode ser uma sala fechada de rede local. Então, por definição, relacionamento e cooperação é obrigatório. E o quinto fundamento, que é a sustentabilidade financeira, para dar o arcabouço nos outros 4 níveis de sustentabilidade. Tá? E é nessa linha que nós temos trabalhado. Então, quando vocês conhecerem mais como a telemedicina funciona, vocês vão identificar cada um desses e vocês vão identificar como eles se articulam. Tá? Então, isso é só para dar um apanhado de como nós estamos trabalhando em toda a concepção da telemedicina na Faculdade de Medicina da USP. Bom, eu queria mostrar um pouco o que é a infraestrutura do sistema Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas. Isso aqui é a nossa estrutura. Essa estrutura nós criamos desde 2004. Tá? Na época nós conseguimos o investimento de um banco, em especial o Banco Alfa, e quando nós recebemos o dinheiro nós ficamos pensando o que nós faríamos com... Embora eu falava 700 mil reais, mas na verdade é R$1 milhão, né? Nós estamos com aquela coceira na mão para dizer o que nós faríamos com R$1 milhão. Bom, que tal a gente enterrar 7 palmos abaixo da terra? É a primeira coisa que nós pensamos. Aí o pessoal diz, pô, você pode fazer uma reforma, um centro de alta tecnologia? E a resposta do nosso consenso, não, isso não é telemedicina. Boa telemedicina é quando você leva a conectividade aos pontos geradores dos conhecimentos fundamentais. E aí nós criamos a rede de educação e pesquisa. Na época não existia. Conectamos os 26 prédios aqui, dessa área, pagamos para o CCE da USP, para compra de fibra óptica, para interligar o Centro de Saúde do Butantã até a CCE da USP para se conectar conosco, porque o Centro de Saúde do Butantã estava alugando um frame relay de 64K para a internet. Eu falei, não, isso não dá. Compramos o cabo e CCE interligou. Qual que é a nossa finalidade? É formar uma rede.
Hoje nós temos todos os institutos interligados, nós temos 2 patrimônios que eu considero muito grandes. O Serviço de Verificação de Óbito e o Instituto Médico Legal. Nós temos a capacidade, através de um auditório, esse auditório, realizar um tipo de educação que poucos lugares no mundo conseguem. Você tem a sala de autópsia, você tem a técnica cirúrgica, laboratório de habilidade e interconectar com o centro cirúrgico se quisesse. Poderiam fazer multiponto com chaveamento. E ainda em cima disso, agregar a computação gráfica do homem virtual. Isso é um modelo educacional. Isso se chama telemedicina e educação interativa. Isso não é educação à distância. Isso é tecnologias educacionais interativas. Tá? Eu estou colocando para vocês qual é a diferença. E eu ainda posso levar esta para o ICB-5 em Rondônia. Qual o problema? Posso levar para Manaus, que nós já fazemos a teleemergência mensalmente. A telepatologia existe ininterruptamente desde 2003 até hoje. É o único no país. Então aqui eu estou mostrando que essa interligação, para nós, representou os fundamentos da telemedicina aqui. Tudo bem? Então, aqui só para mostrar alguma das nossas estruturas. Essa aqui é a teleemergência, demonstração prático de cirurgia de emergência com transmissão para Manaus. Esse aqui já está velho, porque hoje não é mais isso. Isso aqui é em Parintins. Quem não conhece Parintins, a terra do boi, da festa do boi, na época eles não tinham um centro de telemedicina que nós criamos em 2006. Isso aqui é de 2005, um ano antes, onde o professor Jorge estava transmitindo por vídeo streaming para os alunos do internato rural da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Parintins, tá? Então, isso aqui, esse aqui é que eu acho maravilhoso esse trabalho, tá? Ele nasceu com o professor Paulo Saldiva, e o professor Jorge, nós começamos a dar uma mão. A Lúcia está ininterrupta desde 2003 desenvolvendo essa parte da telepatologia. Marisa Donikoff fez um grande trabalho, tinha um outro patologista, o Theo, tá? Eu diria que são as pessoas que criaram esse processo. E agora, mas em 2005, o nosso amigo Burns começou a assumir a administração desse processo, tá? Esse aqui foi reformado também com dinheiro do Banco Alfa, tá? Nós criamos um ambiente para fazer, vamos chamar entre aspas, teleautópsia, tá? Não é teleautópsia, mas um ambiente que permite autópsia com sistema de videoconferência e transmissão online. E aqui é um exemplo de uma educação da telepatologia, tá? E esse aqui é um produto que nós desenvolvemos, que chama Guia Interativo de Aprendizagem Médica, e que inclusive as coisas da autópsia fazem parte do Tratado de Clínica Médica do HCFM USP. Esse aqui é o CPEC, aqui embaixo no primeiro andar, que é um centro de treinamento de cirurgia laparoscópica que está interligado também nessa nossa rede EPESC. Esse aqui é aqui do lado, o nosso amigo professor Scalabrini, laboratório de habilidades, né, com desenvolvimento e uma conexão também na rede de telemedicina. Então se tem a área de habilidades conectado. Aqui temos o professor José Otávio, né, que isso eu vou chamar de otimização do sistema de ensino. Em vez de ensinar para 90 alunos sacrificando 5 porcos, ele pode fazer um ao lado, por exemplo, no laboratório dele, faz toda uma discussão com monitoragem em tempo real, pode ser gravado, o aluno pode simplesmente sair do auditório e ir no laboratório se quiser, o aluno pode revisar com o DVD o que foi discutido. Então isso aqui é um exemplo de um componente de demonstrações especializadas. Isso você pode levar para qualquer ponto do país, se precisar, a partir de um local que tem uma boa infraestrutura. Isso aqui são as reuniões clínicas. Nós temos uma base de telemedicina no 5º andar, no Beril Langer, tá? Então uma ação de rotina. E aqui nós temos uma ação muito importante. O falecido professor Walter Henrique Pinotti, que desde 2005
venha trabalhando conosco no NetGastro. É uma mistura de videoconferência com transmissão web, tá? Aqui está o professor Marco Alneri, que hoje está chefiando essa ação, e ele trabalhava como um professor de apoio. Então você tem presencial, conectado em 4 e transmissão web online. Então é um evento interativo, tá? Então aqui eu só queria mostrar o que nós estamos trabalhando muito. A Escola de Educação Permanente, para que os eventos não sejam eventos, mas estruturado num programa educacional com uma certificação reconhecida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tá? Então a Escola de Educação Permanente usando recursos tecnológicos. Esse aqui aconteceu na semana passada, que eu fiquei super contente, né? Que é o primeiro evento com a transmissão online durante todo o evento. Eram 800 participantes presenciais, 250 à distância, e se inscrevendo num programa de educação permanente em saúde mental e psiquiatria. E o processo era esse: transmissão em tempo real. Nós estamos desenvolvendo a identidade do que se chama participação em evento digital interativo e qual é a característica da participação presencial, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui ninguém tem o direito de falar comigo enquanto estou falando, mas no digital você pode. Você pode estar assistindo, já depositar a pergunta no momento em que eu estou falando e um professor de apoio, ele já está respondendo para vocês. Por exemplo, então nós estamos trabalhando na caracterização da diferença entre o presencial, o digital e como se complementam os dois, tá? Esse foi um grande marco porque ele está vinculado com o lançamento do livro Clínica Psiquiátrica, assim como tem Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, também foi lançado o livro Clínica Psiquiátrica, tá? Então aqui eu só queria mostrar essa experiência. Uma outra experiência na plataforma Moodle que nós estamos terminando de colocar para funcionar é esse aqui, é juntamente com o Senad, é um curso sobre drogas para o Opera de Justiça, são 15 mil alunos simultaneamente. Então nós estamos trabalhando com ordem de escala, não de 100, 150. Estamos trabalhando com ordem de escala de 15 mil, 300 tutores, 20 supervisores e tudo isso integrado com sistema de conectividade. Tá? Então eu só estou mostrando a escala que se alcança quando se está desenvolvendo alguma coisa usando tecnologia. Tá? Esse aqui é a clínica médica, tá? Que eu falei no ano da clínica psiquiátrica, mas a clínica médica ganhou o prêmio Jabuti e ele se modernizou por causa disso. Olha, autópsias e homem virtual. Tá? Essa aqui é para mostrar para vocês a webconferência, tá? Que é web reuniões, tudo com as interatividades pela web, porque nem sempre as pessoas têm equipamento de videoconferência, tá? Então você tem que procurar soluções mais baratas e isso nós usamos muito em atenção primária, tá? O professor Vu tem utilizado muito também na outra questão que é no curso do Clinical Trial, né? Atualmente na pesquisa clínica, o professor Rai desenvolve também muitas ações de educação baseada em tecnologia no curso de estatística, métodos quantitativos, né? Então eu só estou pondo que essas coisas elas começam a crescer, mas mais importante da reflexão é a construção da identidade educacional que existe em cada estratégia. Bom, aqui é só para mostrar a área que eu estou incentivando naquele projeto do CAPES, que chama as Tecnologias Educacionais Interativas. Isso aqui é uma folha eletrônica digital, não sei quando que vão lançar, mas já existe. O problema é atingir um preço de mercado que seja compatível. Esse aqui parece ficção, não, esse é um aparelho celular da Nokia que tem lá na Europa, que usa basicamente uma placa de acrílico transparente como base para colocar seus componentes eletrônicos. Esse aqui até outubro do ano passado podia chamar de ficção. Hoje virou besteira. Por quê? O Kinect.
O Kinect, que foi lançado pela Microsoft, ele trabalha com software de reconhecimento de presença, porque faz um mapeamento do cotovelo, do joelho, tudo, e o seu movimento, ele controla basicamente o jogo. Então isso aqui já é brincadeira. Olha só, outubro é na ficção, 6 meses depois é besteira. Esse é o mundo que vocês estão vivendo, tá? Então, eu estou trabalhando muito nisso, como utilizar tecnologias educacionais interativas para estruturar melhor a educação, tá? Então, toda vez que vocês me encontrarem, olha, e a educação à distância? Eu falei, eu não conheço. Basicamente, essa vai ser a minha expressão. E esse é o nosso trabalho, CAPES, um projeto que foi aprovado no ano passado, tá? Se chama ProEnsino, e ele trabalha de 2010 até 2014 com formação de mestres e doutores na área, tá? É um trabalho que nós fizemos em conjunto com a Faculdade de Odonto da USP, tá? Então esse é um marco central das linhas de pesquisa nossa em formação acadêmica das tecnologias educacionais interativas, inclusive o nome do projeto é essa, tá? Essa aqui é uma ação que nós estamos trabalhando hoje no governo do estado de São Paulo, que é o chamado notebook da saúde. Talvez nós vamos tentar trabalhar na ideia do tablet da saúde e a visão como um ecossistema fortalecido em bibliotecas e livrarias digitais, mas fortalecido numa coisa chamada milhagem e pontuação educacional, tá? Quando você usa as tecnologias para desenvolver uma pontuação educacional. Então, o grande ponto das tecnologias de educação interativa que conhecem a Faculdade de Medicina é o nosso projeto Homem Virtual, que existe desde 2003, ininterruptamente. Hoje nós temos o maior patrimônio em conhecimento intelectual em computação gráfica, quer dizer, expresso em computação gráfica do Brasil. São equivalentes a 75 mil horas de trabalho acumulados. Tá? São 130 temas. A Rede Globo, o MEC, o Ministério da Saúde e vários outros, quando precisam de alguns materiais interativos, eles vêm nos pedir. Tá? Então, esse é um bom exemplo de materiais interativos. E nós temos também a nossa linha de trabalho na área de pós-graduação. Tá? Em 2008 e 2009, 2 anos, foram 6 doutores e um mestre formado na telemedicina. O professor Rai, nós trabalhamos, foi criada a primeira liga de telemedicina no país em 2005, tá? Hoje nós temos algumas ligas de telemedicina no Brasil espalhado, e uma das grandes ações da nossa liga de telemedicina é um projeto que nós chamamos Projeto Jovem Doutor, e aqui é só para listar algumas das premiações, tá? A segunda colocação no CNPq, primeira colocação no Prêmio Saúde da Editora Abril em 2009, Doutor Cidadão, menção rosa na categoria no ano passado. Então nós temos trabalhado muito fortalecidamente em desenvolver uma ação educacional, juntamente com os nossos alunos, na parte que vamos chamar de formação social deles, no uso do comprometimento de conhecimento para promover um melhor bem-estar social, tá? Bom, deixa eu só passar um momento histórico para vocês da telemedicina. Conselho Brasileiro de Telemedicina, criado em novembro de 2002, o professor Rai também foi um dos sócios fundadores. E tudo que aconteceu eu pus até 2010. E vocês vão começar a ouvir muitas expressões: PET Saúde, UnaSUS, ProSaúde, Telesaúde Brasil, RUT. O que é isto que está acontecendo no Brasil dentro dessas estruturas governamentais? Para ajudar a vida de vocês, eu resolvi recolocar um esquema que estava na minha tese de livre docência em 2003 e que desde aquela época eu então trouxe só para retratar o que é o país. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que é montado conceitualmente ele não muda, o que muda são nomes e projetos. Bom, naquela época eu tinha colocado um item chamado verticalização. O que é a verticalização? É a interligação dos principais centros universitários de pesquisa por uma rede de fibra óptica e banda larga.
de conectividade com centros de videoconferência. Isso no Brasil se chama RUT, Rede Universitária de Telemedicina. Quem coordena é o professor Luiz Ari Messina, que faz parte da diretoria do CBTMS. Eu acho que Cílio estava na RUT, né? Então, entre esse conjunto, era para interligar 110 instituições de ensino superior por uma rede interconectada. Cada ponto de referência ele poderia expandir para unidades básicas de saúde ou atenção primária. Isto nós começamos esse trabalho desde 13 de dezembro de 2005, começamos a escrever o projeto, fizemos pactuações em 2006 e em 2007 começou como projeto piloto de Telesaúde Brasil. Hoje, no ano passado, em fevereiro, se tornou Programa Telesaúde Brasil e esse ano há um discurso. Uma das metas é fazer a universalização da Telesaúde Brasil para todos os pontos de atenção primária. Então, ele se interliga com centros de referência. A esse processo nós chamávamos de horizontalização ou abrir em leque. O problema, outro do SUS, é a qualificação dos seus profissionais. Bom, tem tantos profissionais, mas quem se preocupa com essa qualificação, uma vez que muitas vezes eles não conseguem entrar nas universidades. Então, o Ministério da Saúde criou o chamado UnaSUS, que é a Universidade Aberta do SUS. Oficialmente a USP não participa, oficialmente são 16 universidades federais, mas como USP nós trabalhamos com a Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Aberta do SUS em saúde materna infantil e em saúde mental, tá? Então nós estamos trabalhando nessa área. Existe uma estratégia do governo de dar dinheiro para ajudar a fazer reformas nas unidades básicas de saúde para reorientação da formação da graduação. Isso se chama ProSaúde. E o pagamento para os tutores para usar o ProSaúde se chama PET Saúde. Então eu estou colocando como se interligam. Tudo bem? Então a Universidade Aberta da SUS está vinculado com as universidades. E dentro disso nós estamos trabalhando no conceito que hoje se chama de Cloud Computing, mas bibliotecas digitais, ambientes interativos de aprendizagem. Eu mostrei os eventos virtuais à distância, mas com a Bireme estamos trabalhando em bibliotecas digitais, com a CIB USP também. Então esse é o chamado área de compartilhamento. Então aqui eu estou mostrando para vocês como vocês precisam ter uma visão ampla sobre como se interconecta. Porque senão as pessoas entendem projetos isolados e não sabem como eles vão se articular a um ponto de criar um plano estratégico de usar telemedicina e telesaúde na área da saúde, tá? Então isso aqui é só uma visão rápida para vocês. E o jovem doutor, ele entra na categoria do chama PSE, que é o Programa de Saúde nas Escolas, que é o que eu mostrei trabalhando com os nossos estudantes, tá? Então aqui vocês têm uma ideia do retrato dos principais projetos que estão acontecendo no Brasil e como eles se articulariam à medida que elas se consolidam. Para quem não conhece Parintins, é aqui, ó, na fronteira entre Paraná e Amazonas, tá? São 368 quilômetros de voo direto. Eu já peguei um barco, tá? E levou 16 horas, são mais ou menos 550 quilômetros quando vai pelo Rio Amazonas. E em 2006 nós fizemos um acordo com a Intel e nós criamos o centro de telemedicina lá. E hoje os alunos do internato rural têm um grande proveito. Antes eles demoravam 15 dias para discutir um caso com o professor. Hoje vai lá, liga a videoconferência e já discute com o professor. Isso se chama agregar valor. Telemedicina que não agrega valor não se deve chamar telemedicina. Tá? Então aqui eu estou mostrando um exemplo. O trabalho na região amazônica com o chamado os navios hospitais, o conceito do notebook da saúde. Você sabe que em geral esses são recém-formados. E quando tem dúvida, o que faz? Nada melhor do que conectar com os centros. Tá? Programa Telesaúde Brasil. Aqui eu vou correr rápido.
A RUT, só que eu mostrei, do chama verticalização, tá? E são os hospitais interligados hoje. Isso aqui, rachureado, são os estados que tem o projeto Telesaúde Brasil. Esse aqui é só para mostrar que nós trabalhamos com a Universidade Aberta do SUS na área de saúde materno-infantil, tá? Então, as bases da construção do curso deles é provido pela telemedicina, tá? Estamos trabalhando ininterruptamente desde o ano passado e deve terminar em outubro desse ano. Entre eles, estamos trabalhando na ideia, eu não sei se vocês viram essa matéria, da cidade de Jaguariúna, que fica a mais de 15 minutos de Campinas, que ganhou um prêmio na ONU porque conseguiu reduzir a mortalidade infantil a zero em 2009. O que nós fizemos? Transformamos a articulação deles num curso para que fosse colocado no saúde materno-infantil, admitindo que quem faz o curso poderia entender como se articular com o gestor e através de pequenas atitudes você pode alcançar isso. Só para vocês terem uma ideia, 6 gineco e obstetras fizeram essa diferença. A cidade só tem 6. Então, não é grandes estruturas, é saber fazer e saber criar vínculos sociais, tá? Telesaúde para turismo, estamos trabalhando agora nessa questão para a Copa 2014. Aqui são várias coisas que eu estou trabalhando, de cuidados paliativos, geriatria, né, teleemergência, rede de transplante de órgãos, assim por diante. Eu acho que rede de transplante de órgãos, o professor Silvano Raio estava começando a trabalhar há 2 anos atrás lá no Sírio-Libanês, né? Salões de beleza, mas isso vou falar futuramente para vocês. E só para fechar um pouco, não vou avançar na outra metade da palestra, uma mensagem para vocês, tá? O 5º Congresso Brasileiro de Telemedicina e Saúde vai ocorrer esse ano em Manaus, do dia 20 a 22 de novembro. O professor Raio e o professor Vu são membros do Conselho Científico, tá? As inscrições vão começar em maio. Então nós vamos articular várias ações do Congresso, inclusive a área das articulações de parcerias institucionais, tá? Então aí está feito um convite para vocês. Eu queria só fazer um panorama geral da telemedicina.